E aí, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha a fera aqui comigo, meu queridíssimo Gabriel Andresso. A gente vai falar do Vasco, desse jogo com o Atlético. Olha, eu vou te falar que estou numa expectativa muito grande. E você, Andresso? Todos nós. É o jogo mais importante do ano para o Cruz Maltino nesse sábado em São Januário. Vamos falar um bocado sobre essa grande decisão. E falar da festa de hoje em São Januário. Tivemos aí 10 mil torcedores do Vasco, a gente esteve lá. Vou mostrar a galera dizendo que é guerra, vou mostrar a galera incentivando e quero comentar com esse rapaz aqui. Lá em Belo Horizonte, eu mandei lá para a Rádio Itatiaia as imagens do gramado e o pessoal está assustado com o gramado. Então a gente vai mostrar imagens e vamos falar também do gramado. Então fique aí com a gente, se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, paga nada não, dá um joinha para fortalecer o nosso trabalho, que você vai nos ajudar a continuar fazendo vídeos. E também deixe o seu nome, o nome da sua cidade, para receber o nosso abraço no próximo vídeo também. Tá bom? Roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Andresso. Gabriel, vou começar pela festa da torcida em São Januário hoje pela manhã. É engraçado como o torcedor gosta de eventos pela manhã nos estádios de futebol, né, cara? Pois é, e acho que é o horário que muita gente tem a condição de ir também, né? Claro, tem a galera que pega cedo no trabalho e tudo mais, mas tem muita gente que trabalha a parte da tarde, à noite também, então acaba facilitando, mesmo em dias de semana. Então, acho que, claro, muito por conta disso, a adesão foi boa, mas também pela importância do jogo, né? Como nós falamos aí logo no início, é o jogo mais importante do ano, há quem diga, o jogo mais importante dos últimos 13 anos, porque o Vasco nunca tinha chegado tão longe numa disputa de título, tanto de Campeonato Brasileiro quanto de Copa do Brasil. Na verdade, no Campeonato Brasileiro em 2011 até chegou, mas perdeu o título para o Corinthians na última rodada, mas não muda a ordem dos fatores, né? Não altera o produto. Há 13 anos o time não chegava tão longe e agora tem essa oportunidade de voltar a uma final, então foi mesmo uma grande festa, uma grande comemoração, mas também uma grande pressão. Afinal, os torcedores cantaram "Amanhã é guerra", claro que no sentido figurado, né? É o que a gente espera que seja, mas a tendência é que seja, porque as torcidas de Vasco e Atlético historicamente se dão bem, o clima deve ser de cordialidade, mas de pressão em cima dos jogadores pela necessidade de, enfim, jogar um futebol melhor, até porque a gente lembra, o Vasco mesmo estando bem na Copa do Brasil não vence uma partida, não sabe o que é vencer a 7 jogos. Então, esse é o momento de dar a volta por cima, aliás, o melhor momento possível para se dar a volta por cima. E o torcedor que apoia, que faz uma grande festa, também cobra, mas fez realmente um grande espetáculo e fará isso também nesse sábado de novo, ao longo de todo o dia, toda a tarde em São Januário. Já que você falou, amanhã é guerra, eu vou te mostrar o vídeo que eu fiz lá da nossa cabine, da cabine da Super Rádio Tupi, né? Preferi ficar lá do alto e olha a galera cantando. Bacana, né? E vou te dizer até, Andresso, eu não esperava tanta gente. O Vasco informou pra gente cerca de 10 mil. Por que eu não esperava tanta gente? Porque o Vasco foi mal contra o São Paulo. Não começou mal, começou bem, tinha mais posse de bola e tudo, pá, tomou o gol. Aí começa o segundo tempo, foi para dentro, não prestou atenção no serviço, tomou o segundo, depois tomou um terceiro de cabeça. Tem gente que não admite até agora. Gente, o Lucas Moura é desse tamanhozinho, subiu. Eu falei assim, cara, mas eu achei que ele subiu pra caramba. E a torcida estava chateada na quinta-feira. Assim, pô, será que vai dar muita gente no treino do Vasco? E a galera apareceu. Tem uma piada que dizem que o brasileiro, a cada 15 anos, o brasileiro se esquece do que aconteceu nos últimos 15 anos. Talvez agora dê pra gente falar que o vascaíno a cada 2 dias se esquece do que aconteceu há 2 dias atrás. Mas acho que não é bem isso, não. Acho que o torcedor, apesar de ter ficado de cabeça inchada na quarta-feira, ele soube entender que quarta-feira era quarta-feira e sábado é outra coisa, e que se fosse para errar,
que se errasse logo de baseada na quarta-feira para corrigir tudo o que fosse necessário para esse jogo contra o Atlético, que naturalmente é mais importante. Aliás, acho até que o Paiva não precisava ter colocado o time titular inteiro de uma vez na quarta-feira, não. Mas ele, enfim, tinha que testar, tinha que aproveitar de alguma forma para ver como o time se comportava, até porque não teve tempo de fazer isso na volta ao Rio de Janeiro. Só fez um regenerativo na sexta e esse treino dessa sexta-feira em São Januário, hoje, para quem está vendo o vídeo nessa sexta. Então, deixa eu mostrar a imagem então deste treino, que foi rapidinho, acho que 10h35, o pessoal já dando volta olímpica, aplaudindo a torcida cantando. Eu quero mostrar essa imagem que eu mandei lá para Belo Horizonte, para a Rádio Itatiaia, e na hora do almoço, depois do meu boletim, eles colocaram essa imagem do gramado de São Januário, você está vendo aí, e ficaram assustados. Então, em BH, o pessoal está achando que o gramado tem buraco, né? Agora, o gramado de São Januário, ultimamente, não estava dando problema. Isso é o quê? É a tal da praga que dá na grama? Me parece que sim, e não é de hoje. Já tem pelo menos um mês e meio que o gramado está assim. Não está esburacado, ele está esteticamente feio e lógico. Não tá queimado, né? Um pouco, não é obviamente, uma condição ideal. É lógico que é um gramado que fica, até por conta desse problema, com uma qualidade inferior, mas nada que impeça muito da bola rolar também não. A prática do futebol ela não é muito afetada. O que eu acho que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: existe para essa madrugada de sábado previsão de chuva, e chuva pesada. Aliás, e até dessa notícia lá nos Estados Unidos, existe uma previsão de tempestade com granizo para 1.100 municípios no Brasil de 8 estados, entre eles o Rio de Janeiro. Pois é, a região centro-sul aqui do Brasil deve ser bem afetada por esse tempo. A gente só não sabe a hora em que a gente vai sair, na hora que nós estamos produzindo esse conteúdo é sexta-feira à noite. Então pode ser que sábado de madrugada, sábado de manhã, de tarde, de noite a gente tenha essa chuvarada. Esse alerta até meia-noite de sábado. Então, de sábado para domingo. Então a tendência é que ao longo do sábado nós tenhamos chuva. A depender da quantidade de chuva, aí a gente pode até ter um gramado prejudicado, talvez em parte por isso, talvez pela quantidade de chuva. Mas, no geral, o gramado não chega a estar esburacado, não. Está esteticamente feio, isso é um fato, não dá para a gente negar, mas o próprio Atlético passou por um problema parecido com esse. Não, né? Passa. Então. O Atlético já informou que agora, assim que parar a bola de rolar no Campeonato Brasileiro e nas outras competições que o Atlético está participando, vai trocar o gramado, vai tirar a grama natural e vai botar grama sintética. Pois é, inclusive passou por isso não só com a Arena MRV, mas o próprio Mineirão também, com gramado no começo do ano, virada de 23 a 24, estava muito ruim, então também não chega a ser a maior das novidades. Mas no caso do Vasco, só para concluir esse assunto, realmente o gramado vive um momento de qualidade inferior ao que deveria ser por conta desse problema, e até por isso também já se estuda a possibilidade de um piso híbrido no novo São Januário, que será construído a partir de janeiro. Não vai ser totalmente sintético como é o do Botafogo, mas há a possibilidade de se fazer aí um híbrido, um flex, digamos assim, um pouquinho de natural e um pouquinho de piso sintético para evitar problemas como esse que têm sido recorrentes em São Januário de fato. O Corinthians, por exemplo, o dele é 90-10, Maracanã 90-10, 90 natural, 10% sintético. Se não me engano, o Real Madrid também e o Paris Saint-Germain também 90-10. O problema, às vezes, é que o gramado só tem um cara que ele gosta, o sol. Né? O melhor alimento dele é o sol. Bateu o sol, a grama cresce, que é uma beleza. Pois é, e aí dependendo de como tiver o tempo, aqui no Rio de Janeiro, não que tenha faltado sol, mas até algum tempo que não chove com grande volume aqui no Rio, mas é lógico que nem todo gramado reage bem a essas situações. Mas vamos esperar, eu acho que não vai ser o gramado que vai atrapalhar o jogo tecnicamente falando, não. Agora, como eu disse, há que se observar quando essa chuva cai, porque a depender de quanto cair,
aí sim a Se vai gente pode, cair. e se vai cair, mas se cair, dependendo de quanto for, isso pode fazer sim uma diferença no jogo, mas muito mais isso do que o gramado como está no seco. A previsão é de 40 a 60 milímetros no dia. Vamos falar agora do Vasco e vamos falar do Atlético Campo e Bola, né? Porque o torcedor gosta muito. Você até subiu uma matéria que o Léo Jardim chega a 100 jogos nesta partida de sábado com o Atlético. É engraçado, foi ontem que ele entrou no gol, né? Olha a quantidade de jogos que o goleiro faz. Nessa temporada só ficou fora de 2 jogos que aconteceram ao mesmo tempo em que o Vasco estava na pré-temporada, que ele não teria como jogar de qualquer maneira. Na altura ele estava com o Vasco no Uruguai, jogos contra o Deportivo Maldonado e contra um outro time que eu não me lembro agora, mas enfim, o torcedor vai lembrar aí, foram jogos que aconteceram em Punta del Este. Na chamada pré-temporada. Exato, e o Vasco até foi campeão lá do troféu. Era o São Lourenço, lembrei agora. São Lourenço. São Lourenço, o primeiro jogo, Deportivo Maldonado, o segundo. Nessa altura o Vasco estava jogando o Campeonato Carioca, já tinha feito 2 partidas. Nessas 2 partidas o Raus, goleiro que hoje está, se eu não me engano, no Vila Nova, é que acabou ficando na baliza, porque o Léo não podia estar em 2 lugares ao Com mesmo um time alternativo aqui para cumprir o Campeonato Carioca. A gente conversou, nós dois conversamos hoje a respeito de qual time vai colocar em campo. Inclusive, quero a sua opinião, deixa aí a sua opinião. Eu acho, vou dar o meu time. Vamos lá, e depois você dá o seu time. Viu, Rafael Paes? Se você estiver assistindo a gente, você escuta nós. É porque todos nós, cada um é um treinador. Claro. No Brasil, todo mundo dá palpite, amigo. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique. Para mim, vai continuar Maicon e João Vitor e o Lucas Piton. Vamos discutir primeiro a defesa. Todo mundo me diz, quando joga Maicon e João Vitor, um fica torto. Pois é, mas eu acho que vai ser isso também. Apesar do Paiva ter indicado que talvez pudesse dar uma chance ao Léo Pelé para esse jogo de sábado, eu acredito que ele não vai trocar, não. Acho que ele vai manter essa defesa, até porque, do ponto de vista técnico, é o melhor que ele tem. Né? Aliás, tem um setor que não está desfalcado no Vasco, que é a defesa. Porque todos os outros sofrem com baixas. O meio-campo. O Vasco jogou o ano inteiro com o meio-campo praticamente reserva. Porque o Jair e o Paulinho se machucaram lá no comecinho do ano, então... E o ataque capenga. O ataque capenga. Tem o Verrete, mas sempre com uma lesão. O Adson e o David estão fora de combate. Né? Então, aí, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas, enfim, são realmente setores que estão muito complicados. Mas a defesa eu acho que não. Acho que vai ser isso mesmo. Léo no gol, no seu 100º jogo. Paulo Henrique na lateral direita. Maicon e João Vitor a dupla de zaga. E o Lucas Piton na esquerda. Lucas que, inclusive, amanhã ficará a 2 jogos de chegar a 100 também. E o seu meio-campo? Acho que ele vai com Sforza, Matheus Carvalho e Coutinho. Isso por quê? Hugo Moura, não? Hugo Moura, eu tive a impressão de que ele sentiu um pouco. Ele colocou a mão na coxa. No final do jogo do São Paulo. E eu acho que, somado a isso, o Paiva vai tentar preencher esse meio de campo no sentido de posse de bola. Coisa que o Sforza garante um pouco mais, apesar de ter ido muito mal contra o Juventude, foi muito vaiado antes da data FIFA, mas cada jogo é um jogo. E o Hugo Moura, querendo ou não, ele é um jogador que ele sobe muito, ele aparece muito como elemento surpresa na entrada da área para tentativa de chute a gol, de chute de média distância. Como o Galo deve vir recuado amanhã, acho que se ele colocasse o Hugo Moura, ele desperdiçaria essa questão de você valorizar a posse de bola no meio para, enfim, ficar chutando bola na frente do muro, com 10 jogadores atrás. Então, acho que por esses motivos, o Sforza começa com o Matheus Carvalho e o Coutinho adiantado. O meu meio-campo, que eu acho, Hugo Moura, o Matheus Carvalho e o Coutinho. Aí não acredito que ele vá repetir Payet com Coutinho. Ele vai deixar o Payet no banco. Aí colocaria o Sforza. E você até na redação, você dobrou ao lado direito. Porque é o que ele tem feito, né? Inclusive, ele fez lá em Belo Horizonte. Ele fez em Belo Horizonte e ele fez no segundo tempo do jogo do São Paulo, que era colocar o Puma Rodrigues jogando mais adiantado no ataque. Apesar do que, se eu não me engano, o Puma ele entrou no lugar do próprio Paulo Henrique no jogo Foi. de quarta-feira. Mas contra o Galo no primeiro jogo, ele colocou o Puma no ataque
para dobrar com o Paulo Henrique, que é a mesma coisa que ele faz na esquerda quando ele coloca o Leandrinho. Mas a tendência é que ele faça isso agora. E aí, o que acontece? O ataque do jogo do São Paulo foi Emerson, Verratti e Payet. Então, quando ele coloca o Puma na direita, ele desloca o Emerson Rodrigues para a esquerda, mantém o Verratti e aí automaticamente cai o Payet para o banco. Eu acredito que, assim como você, é o que ele vai fazer. Coutinho e Payet juntos eu acho que não funciona, não deve funcionar pelo menos para esse sábado. E aí teríamos um ataque com Puma na direita, Verratti centralizado e Emerson na esquerda. Emerson que inclusive rende melhor do lado esquerdo do que do direito. Foi assim que ele fez a maioria dos seus jogos pelo Vasco. E foi bem lá em Belo Horizonte também. Eu também acho que é por aí, né? O Galo, meu amigo Cláudio Rezende, da Itatiaia, me mandou a escalação. Everson, Batalha, Lianco e Alonso. O Rubens na lateral esquerda. Otávio, Alan Franco, Scarpa. Hulk, Paulinho e Arana. Pois é. Então, é um time também meio... não vou dizer capenga, porque um time com a qualidade dessa não dá para dizer que é capenga. E é um time ofensivo. Muito ofensivo, mas é um time com jogadores um pouco fora das suas posições de origem. Você vê, tem o Batalha que é volante, mas tem jogado como zagueiro e de repente pode virar até um lateral. Você tem o Júnior Alonso, que fecha ali. Zagueiro, mas vai para o lado direito. Pois é, vai mais para o lado direito. Quer dizer, Alonso. O Alonso, que é zagueiro, mas pode acabar fazendo ali uma primeira lateral esquerda, um falso lateral, subindo menos porque já vai ter o Rubens. Então o Rubens joga mais adiantado, joga mais agudo. O Scarpa jogando lá na ponta direita, quer dizer, que também é uma outra posição. O quê? Ele vai vir de ala, vai vir de lateral, vai vir de ponta. Então mexe muito nisso aí. Agora, é questão do Vasco saber aproveitar também isso. O Galo, ele pelo menos do lado, vamos dizer, o lado esquerdo, com Arana e com Rubens, ele faz aquilo que... Talvez até por isso que ele esteja querendo o Paiva colocar o Puma, porque vão ser dois laterais marcando dois laterais. Né? Porque o Galo tendo o Rubens e o Arana, independente de quem jogar mais à frente de quem, o Vasco também vai ter dois jogadores da mesma posição do mesmo lado, naquele corredor, o Paulo Henrique e o Puma. Então, mais um motivo para acreditar que deve ser essa a formação que o Paiva vai escolher. Agora eu quero a sua opinião. Quero saber o que você pensa, qual time que você escalaria do Vasco, né? Está confiante? Já passou aquela raiva de quarta-feira, né? Está confiante? Vai dar? Eu acho que vai dar. Eu acho que o Vasco tem tudo, com todo respeito ao Clube Atlético Mineiro, né? Mas jogando em casa, em São Januário, o Vasco tem que jogar de Vasco. Então, quero a sua opinião. E te pedir também para se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Paga nada não. Dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Você não sabe como vai nos ajudar, né? Se inscrevendo no nosso canal. Querido Andresso, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e nesse sábado estaremos na Super Rádio Tupi acompanhando esse jogão. Isso. Vai ser um grande duelo e, bom, que vença o melhor, mas que a gente possa ter realmente alegrias com o Vasco, quem sabe chegando à decisão. Vai ser uma grande festa em São Januário, desde o princípio, desde as primeiras horas, nós estaremos informando. E é claro que, quando a bola rolar, a gente vai trazer muita emoção e, quem sabe, um Vasco finalista depois de 13 anos na Copa do Brasil. É isso aí. Fiquem com Deus, um grande final de semana para todos. Do Rio de Janeiro, Gabriel Andresso e Wellington Campos.